Dando continuidade aos nossos estudos, quem teve a oportunidade de escutar o estudo da Dona Luzia, os Vozes do Grande Além, a respeito do irmão que procura o Altíssimo, para receber elevação, e constatou-se o quê? Para nós recebermos essa elevação, essas bênçãos em nossas vidas que tanto desejamos, a felicidade plena, a paz de espírito, necessitamos encarnar aqui na Terra ou em outros mundos, quem sabe. Mas precisamos passar por essa etapa, essa fase da nossa existência espiritual. Por quê? No plano espiritual, meus irmãos, muda a configuração totalmente. Nós recebemos o conhecimento espiritual quando retornamos, à nossa pátria. Nós voltamos à nossa consciência real, espiritual, de que é nossa mesmo. E como no plano espiritual é bem diferente daqui, do plano da matéria, não conseguimos combater algumas, vamos dizer assim, algumas tentações que a gente passa aqui na carne. Então vejam que todas as vezes o que o Altíssimo mandou? Retorna e trabalha. Retorna e trabalha. Em momento algum ele falou, não, você vem, porque existem faculdades também no plano espiritual. Em momento algum ele falou, não, você vai fazer um curso, uma faculdade aqui para você se aprimorar, para depois você retornar ao planeta Terra, reencarnar novamente. Entendem? Então, nosso trabalho, meus irmãos, é aqui, no planeta Terra. Não adianta nós nos iludirmos achando que depois que desencarnar, a pessoa adquire paz, adquire perdão, ou adquire qualquer outro benefício só pelo fato da carne ter padecido. Precisamos mudar esse conceito da morte, achando que com a morte vai morrer também os nossos problemas. Então, já que somos espíritas, o conceito já muda, porque já a morte do ser não existe. A morte é da carne. Então prestemos muita atenção nesses detalhes em que nós não prestamos atenção. Nossa vida, meus irmãos, é em espírito. O espírito manda as mensagens para o corpo e o corpo responde. De certo, muitas das vezes as sensações que temos quando encarnados, mandamos, é lógico, enviamos ao espírito essas sensações, mas a grande maioria das vezes é o espírito que está mandando os comandos para a carne. Então, uma das necessidades que nós temos, o ser humano encarnado, é obediência. Obediência. Quem já foi criança já sabe, acredito que todos nós, aquela criança obediente, ela cresce de uma maneira mais edificada, mais com as estruturas mais bem feitas, escutando os mais velhos, os mais experientes. Vejamos que não é submissão, meus irmãos, é obediência
E se tratando aqui no nosso, obediências com as leis de Deus. Podem até me falar: Marcelo, mas eu não conheço as leis de Deus. Nenhuma? Será que nenhuma lei não conhece? Eu devo conhecer umas 3 ou 4 leis. E está cumprindo? Está obedecendo? Não importa querer saber todas as leis do céu e da terra, se não obedecê-las, de nada adianta. Então a obediência, meus irmãos, faz parte da vida do ser, seja ele encarnado ou desencarnado. Espiritualmente falando, nós devemos obedecer sempre às leis de Deus, as leis que Jesus nos trouxe, que é a lei do amor, da caridade, da compreensão, da resignação, e as leis e a obediência aqui no plano nosso, da carne, a obediência às leis, a obediência à sociedade, a obediência ao que nós temos que fazer para viver e sobreviver no meio da sociedade, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas tudo podemos, mas nem tudo nos é válido fazer, não é? Então, temos que ter uma obediência. Então, começando o quê? Pelos nossos familiares, nossos pais, os entes mais velhos, mais experientes. Marcelo, mas meus pais, eu já sou adulto já. E daí? Você pode ser adulto para os seus filhos, mas para os seus pais, não. Ou para quem a gente considera, né, o tutor, alguém, um mentor, alguém que nos instrui. Até mesmo porque, meus irmãos, a obediência, uma vez não acatada, a culpa é nossa. E uma vez obedecida e der errado, a culpa não é nossa. Mas se converte também em experiência do que não se deve fazer. Entende? Mas é a necessidade, porque se nós continuarmos brigando conosco mesmo, desobedecendo-nos, desobedecendo a nossa própria consciência, porque onde estão as leis de Deus? A gente já ouviu várias e várias vezes nos estudos, na consciência do homem. Nós temos 20, 30, 50 anos, 80 anos na carne. Nossos espíritos são milenares. Quem acha que nunca teve contato com as leis de Deus em outras vidas? Isso fica inato, fica dentro de nós e nós vamos carregar para sempre isso. Então está dentro de nós as leis de Deus, só que nós não escutamos, nós não obedecemos, nem a nós e nem aqueles que se preocupam conosco quando nos alertam. Por exemplo, Jesus. Não obedecemos Jesus, mas Jesus não manda, claro, Ele aconselha. Quiçá, né, se fosse a obediência, então, será que obedeceríamos então? Se fosse mais, Jesus fosse mais radical conosco, vocês têm que fazer isso. Se na amorosidade, no carinho, no amor que Ele tanto explana as leis de Deus a todos nós, somos relutantes há mais de 2000 anos, quiçá se Ele fosse impor a nós obedecermos a Ele. No Evangelho mesmo, já encontramos diversos exemplos
de obediência. O Cristo, o próprio Cristo, obedecendo a todos os desígnios de Deus. O Criador chegou a ele: vai lá, cuida, porque a humanidade está precisando que você vá até eles e exemplifique as minhas leis. E Jesus veio. Jesus, será que interagiu? Falou: não, será? Precisa mesmo? Eu fico aqui de cima. Não. Ele obedeceu e veio até nós e passou por tudo aquilo que nós sabemos que ele passou aqui no planeta Terra. E já pensou? E se ele não obedecesse, como nós fazemos? Maria, mãe de Jesus, recebe com um infinito amor o Filho querido, obedeceu também ao Altíssimo. O anjo chegou a ela, explicou, que ela geraria um filho. Mas ela se negou? Não, obedeceu. José paternalmente protege um filho que supostamente não era seu. Os próprios 3 magos obedecem à divina revelação e buscam Jesus. E os apóstolos que acataram e obedeceram a Jesus. Então, meus irmãos, é aquilo que eu disse do início. Nós, quando somos crianças, ou quando o nosso corpo ainda é criança, nós obedecemos rigidamente o que os nossos tutores nos recomendam e tudo mais. Então, por que também não ter o mesmo sentimento, o mesmo compromisso com as leis de Deus, o mesmo compromisso com os aconselhamentos de Jesus, ao invés de ficarmos relutando conosco mesmo, desobedecendo aos impulsos que eu acredito que a grande maioria de nós temos, pois a nossa consciência grita aos nossos ouvidos e nossos pensamentos quando estamos prestes a falar, pensar ou agir de uma maneira que foge às leis de Deus. Nós desobedecemos. E por quê? Existe também a obediência aqui entre nós, aos pais, professores, patrões e a todos a quem servimos ou devemos respeito. Então ele diz aqui, não significa fraqueza ou falta de personalidade ou submissão, mas é coragem. Coragem, obedecer é coragem, desprendimento e compreensão do que é a vida e de nossas necessidades. Nós sabemos a necessidade que cada um tem. Esses dias mesmo eu estava conversando com um amigo, e eu falo, eu venho, sempre que eu posso eu venho a casa. E quando eu não venho eu sinto falta. Ele não é espírita, Aí ele fala, eu vou uma vez por semana, para mim já está muito bom, eu já me sinto aliviado. Eu falo, que bom para você, meu irmão, porque eu conheço a minha necessidade. E eu tenho a necessidade, por mim, de estar todos os dias dentro da casa espírita. Que infelizmente eu não posso, mas por mim eu estaria. Porque eu tenho essa necessidade, eu me conheço. Então eu sinto que eu preciso estar aqui. Preciso, nem que seja trabalhar, a vir, levar um copo de água aqui para quem está fazendo estudo, ou aplicar um passe, ou até mesmo sentar com um irmão e conversar, ter uma conversa amiga, edificante. Então a necessidade de cada um a gente sabe de si.
Cabe a nós obedecermos aos nossos sentidos ou às sugestões que nos são dadas ao pensamento pelos nossos irmãos espirituais, que estão sempre zelando por nós, ou continuarmos fingindo que está tudo bem. Obediência, meus irmãos, não é submissão. Se for submisso, que sejamos submissos a Jesus. Devemos obedecer sempre e, além de executar as ordens recebidas, acrescentar algo de nossa parte como empenho, boa vontade, sinceridade e abnegação, para não se tornar logicamente aquela coisa mecânica. Faça isso, eu vou lá e faço, aí eu sento e fico esperando o que eu tenho que fazer, tal qual quando a gente está ensinando a criança a fazer as tarefas de casa, as tarefas diárias, né? Põe a criança às vezes para ajudar, limpa a casa, lava a louça, enfim, tira pó dos móveis. Então, quando a criança muito tranquila, ela vai lá, você fala, tira o pó do móvel, ela vai lá, ela tira o pó do móvel, ela senta e fica lá, não faz mais nada. Mas quando o indivíduo recebe um aconselhamento, ele vai lá, faz procurando fazer da melhor maneira possível, e a hora que ele termina essa tarefa, ele se esforça, se empenha em fazer algo mais. É isso que está aconselhando aqui. Fazermos sempre algo mais. Por quê? Sempre fazendo as coisas algo mais, nós, de uma maneira ou de outra, recebemos também algo mais. É tudo recíproco, faz parte da lei. Obediência, vontade, sinceridade e abnegação. Obedecer é colocarmos-nos na posição de colaboradores que fazem jus ao salário recebido. Tudo nos foi dado gratuitamente. Então, nada mais justo do que também fazermos de boa vontade, de graça, sem querer nada em troca, porque já recebemos, então não temos necessidade de, eu vou fazer isso como uma moeda de troca, né? Para receber aquilo. Os irmãos já devem ter ouvido falar alguém que fez promessa para Deus, para Jesus: se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é moeda de troca. A vida da gente não é uma moeda de troca. Se eu fizer o bem, eu quero receber. Eu quero receber amanhã, não é ano que vem, não é na próxima vida, não. Se for obediente, bonzinho, eu quero ir para o céu. Calma, gente, não é assim também. Tudo faz parte de um processo, um ano após o outro, uma série após a outra. Ninguém cursa a primeira série e depois vai para a oitava, passa por todas as etapas. Assim é o ser humano, o espírito, a renovação, a ascensão, a verticalização. São etapas, nós vamos vencendo uma por uma, com sinceridade, com humildade, com esforço. Então, colocarmos na posição de colaboradores que já receberam o benefício e já estão fazendo algo. Ser obediente é ser resignado. Olha só que importante. Prestemos atenção. Ser obediente é ser resignado, aceitando a vontade de Deus frente a tudo que não podemos mudar, embora desejássemos.
Os irmãos já devem ter ouvido falar dos pedidos que a gente faz e às vezes recebe algo totalmente diferente daquilo que a gente rogou. Mas é a lei de Deus, é a sabedoria divina agindo sobre nós. Somos ainda crianças, não sabemos ainda exatamente o que é melhor para nós. Sabemos do que temos que fazer: caridade, perdão, amor. Mas muitas das vezes não sabemos nem como fazer, para agir como tal. Então, a resignação, meus irmãos, vem através disso, porque às vezes pedimos algo, mas recebemos aquilo que nós precisamos receber. Mas eu não pedi nada disso, mas veio porque a gente precisava. E se nós não formos resignados para aceitar isso, só vai complicar ainda mais a nossa situação. A resignação é você aceitar, não é sentar, é aceitar. Aceitar as dificuldades, aceitar o que vem à nossa porta como experiência, como enriquecimento do Espírito, fortalecimento de nossas forças, superando a nós mesmos, nossas dificuldades, nossas barreiras. Isso é resignação. Então, meus irmãos, Deus nos dá aquilo que exatamente precisamos e não nem sempre o que nós rogamos. Porque assim como uma criança, às vezes se você dá tudo o que a criança quer, o que acontece? A criança fica mimada e se acostuma a facilidades da vida, vir tudo de graça, ou tudo do jeito que ela quer, não como o mundo funciona. Sem automatismo ou passividade, a obediência construtiva é, antes de tudo, o desempenho consciente de nosso dever diante de Deus e dos homens. A obediência liberta as consciências, induzindo-nos ao serviço fiel e honesto, onde fomos colocados, sem melindres ou desajustes. Então, é aquele negócio, mecanicamente, quando nós fazemos as coisas, tudo que nós fazemos mecanicamente, meus irmãos, surte um efeito? Claro que surte. Mas ele não vai surtir o mesmo efeito de quando nós nos empenhamos em realizar algo, ou em obedecer a algo que nos é solicitado, digamos assim, em termos espirituais, tá? Então se torna uma obediência construtiva quando nós nos empenhamos e não fazemos aquele negócio feito um robô no automático. É colocar de si dentro da tarefa que nos está sendo ofertada a realizar. Fazer de coração, com muita humildade, caso não saibamos fazer, perguntar, solicitar conhecimento para realizar as tarefas. Mas não é fazer aquele negócio robotizado. Porque com o tempo passamos a escutar mais as sugestões e obedecer mais as sugestões que nos são dadas aos irmãos espirituais amigos que nos querem bem. Mas enquanto nós relutarmos em desobedecer a nós mesmos com coisas simples no dia a dia, seja ele
dentro de nossa casa, ou seja, algo que nós lemos no Evangelho que nós nos sentimos obrigados a seguir, mas ainda não conseguimos seguir, temos que ser fiéis e honestos conosco mesmos. O esforço é que vai fazer a grande diferença. Então, quando abrimos essa janela, nós recebemos as bênçãos de uma maneira mais edificante a nós mesmos. Muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo as coisas para os outros. Eu vou fazer caridade, eu vou fazer para os outros. Eu vou fazer doação, eu vou fazer para os outros. Eu vou fazer não sei o que. Não, gente, a gente está fazendo é para nós mesmos. Quem está recebendo, graças a Deus, de coração, muito bom. Mas nós, quando nos doamos, nós estamos fazendo por nós. Isso volta para nós. Então, obediência liberta as consciências, induzindo-nos ao serviço fiel e honesto, onde fomos colocados sem melindres ou desajustes. O melindre é aquilo lá que a gente já sabe, né? Por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que amar? São questões que surgem em nossos pensamentos. É automático. Todos nós temos essas questões. Então, meus irmãos, sem melindres, por favor, sejamos fiéis e honestos conosco mesmo. Do livro Taça de Luz, nossa querida irmã Sheila dita ao querido Francisco Cândido Xavier um estudo a respeito de obediência. Está na lição de número 42, intitulada de Disciplina. Irmã Sheila começa assim: não nos repugnemos o verbo obedecer. Tudo que constitui progresso e aperfeiçoamento guarda sempre a ordem por base. Não esqueçamos que a disciplina principia no céu. É aquilo que eu falei no início. A obediência, às vezes nós levamos para o lado da submissão. Entende, meus irmãos? E não é diferente. Então, se é para receber uma ordem, vamos dizer assim, que vai constituir melhoria para nós mesmos e para o meio onde vivemos ou frequentamos, como uma casa espírita, por exemplo, é a disciplina, é obedecer, não é questionar. O nosso grande problema, meus irmãos, é que quando recebemos um aconselhamento, vamos dizer, colocar aqui, uma ordem para obedecer, nós questionamos: por que eu tenho que fazer isso? Esse é o nosso problema. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Meus irmãos, está no Evangelho. Não tem que perguntar o porquê. Tem que perguntar como que eu faço isso. Não é por que eu devo. A pergunta tem que ser diferente. Tem que perguntar como então que eu faço isso quando receber um aconselhamento. Porque o Evangelho, meus irmãos, não somos nós, médicos, trabalhadores aqui da casa, que estamos aconselhando, falando. É o Evangelho que fala para nós. E nós vamos questionar aqui: Jesus, por que, Jesus, eu tenho que fazer isso?
Entendem? É a mesma coisa. Quando questionamos o Evangelho, estamos questionando a Jesus e todos os seus benfeitores enviados para nos auxiliar. E esses irmãos que trabalham incansavelmente, se esforçam, mudam o seu estado vibratório para se aproximar mais de nós, para nos dar um conselho. Aí olhamos para a cara: por que eu tenho que fazer isso? Entendem? Desobediência. Não é por que eu tenho que fazer isso, é como então que eu tenho que fazer, como que eu faço isso? Porque a disciplina sempre começa no alto. E se o alto nos aconselha, as mais sublimes constelações atendem às leis de equilíbrio e movimento, o universo em si. O sol que nos sustenta a vida no mundo repete operações de ritmo há numerosos milênios. A lua, que clareava o caminho das mais remotas civilizações da Índia e do Egito, efetua, ainda hoje ou até hoje, as mesmas tarefas diante da humanidade. No campo da natureza, a disciplina é alicerce de toda bênção. A natureza obedece o solo, obedece a árvore, obedece a fonte. E nós fazemos parte dessa natureza também. Só porque temos o livre-arbítrio, o raciocínio, nós ainda nos damos o direito de questionar, ou melhor, ou desobedecer aquilo que já sabemos que devemos ter que fazer. Então tomemos o exemplo da natureza, que segue forte, enfrentando todas as vicissitudes de clima, de ar, de tempo, de tempestade, de degradação, do nós mesmos, o homem que destrói a natureza. Mesmo assim, segue e obedece o quê? Aquilo a que foram designados. Obedecem às leis divinas, às leis de Deus, e está em constante transformação, embora nós não percebamos. A exemplo disso, qualquer construção ou edificação obedece ao plano do arquiteto que a idealiza. Tudo é construção de Deus. Nosso arquiteto, nosso construtor. Cabe a nós obedecer às suas leis. E no aconchego do lar, obedecem o piso anônimo, o vaso amigo e o pão que enriquece a mesa. Na experiência física, a saúde é obra da disciplina celular. Tal como a nossa saúde, né? Vamos exemplificar assim então, né? Nós não obedecemos quando temos uma enfermidade, vamos ao médico. Aí o médico nos fala: você tem que fazer assim, assim, assado, seguir essa dieta, tomar esse remédio, prescrição. Aí nós vamos desobedecer? Nós vamos sarar se desobedecer? É a mesma coisa. Tomados de exemplo, é isso. A gente quer sarar a nossa alma, curar as nossas chagas morais, mas não tomamos o remédio que Deus nos envia, não seguimos os aconselhamentos de Jesus nos deu.
Desobedecemos a tudo e a todos e queremos sarar, queremos nos curar. Quando as unidades microscópicas da colmeia orgânica se desarvoram, rebeladas, encontramos os tormentos da enfermidade ou as sombras da morte. É o que eu acabei de falar, né? Até nisso, o nosso corpo, a desobediência reage também no nosso corpo. Tudo reflete. Chamados a servir aos nossos semelhantes no espiritismo cristão, veja bem, em favor de nós mesmos, saibamos cultivar a liberdade de obedecer para o bem, aprendendo e ajudando sempre. Jamais nos esqueçamos de que Jesus se fez o mestre divino e o soberano das almas, não somente porque tenha vindo ao mundo, consagrado pelos cânticos das legiões celestes, mas também por haver transformado a própria vida em seu apostolado de amor, num cântico de humildade, obedecendo constantemente à vontade de Deus. E nós, meus irmãos, se Jesus, esse ser tão elevado, crístico, obedece até hoje às leis de Deus, obedece a linha por linha, e nós, o que devemos fazer? Continuar relutando? Já se passaram 2000 anos. Continuar relutando? Desobedecendo os aconselhamentos de Jesus? Então, meus irmãos, não levemos ao lado pessoal, assim, de cobrança, mas é uma reflexão para a gente pensar com relação à obediência e não à submissão. Tudo gera entre nós mesmos. Ninguém é o único de falar, eu sozinho vou alcançar. Não. Todos nós precisamos um dos outros. Existem os irmãos que estão um pouco mais adiantados, outros não tão adiantados assim. E quanto mais adiantado, a pessoa obedece ainda mais a Deus e volta para auxiliar aqueles que ainda estão atrasados. Obediência. Esforcemo-nos, meus irmãos. Todos nós. Quando eu falo todos, eu também estou incluso. A obediência às leis de Deus. Assim então, elevamos novamente nossos pensamentos a Jesus, agradecendo sempre a Ele as oportunidades que nos são dadas a todos os instantes, que possamos sempre sentir a presença amiga desse nosso querido Mestre, através dos seus queridos enviados, benfeitores espirituais, que nos envolvem, amparam e protegem a todos os momentos, todos os instantes de nossas vidas. Que possamos sempre nos esforçar a estarmos mais próximos de Jesus, a vivenciar o Teu Evangelho,
a fim de que possamos colaborar sempre com a obra divina do Criador. Agradecemos também aos queridos irmãos dirigentes espirituais desta casa, que nos permitiram estar presentes aqui hoje, recebendo as bênçãos do Evangelho, neste ambiente purificado e harmonizado à nossa chegada. Muito obrigado aos irmãos, a toda a paciência e todo o carinho direcionado a cada coração aqui presente. Jesus, Senhor, continua conosco, auxilia-nos a estar contigo. É a nossa prece de hoje e sempre. Que assim